Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 30 de janeiro, celebramos o quarto domingo do tempo comum, dia de encontrarmos mais uma vez o amor de Deus. No evangelho desse domingo, somos convidados a sentir as dificuldades de Cristo. Jesus não é acolhido em Nazaré, cidade onde foi criado. Durante suas pregações, Cristo se vê rejeitado por pessoas que durante boa parte de sua vida eram próximas a ele. Porém, o Filho de Deus nos ensina a lidar com essas situações e nos lembra que o nosso Pai Celestial não rejeita ninguém. Se você deseja sentir o amor que Deus tem por você, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a palavra divina a um coração que se sente abandonado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós escutamos nesse domingo é a continuação exata do Evangelho que nós ouvimos no domingo passado. Eu nem vou perguntar se você lembra, porque eu não sei se você está em dia com o ômega 3, né? Mas já vou lembrando para você como é que foi. Semana passada nós ouvimos a Sagrada Escritura dizendo para a gente assim: Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi até a cidade onde havia se criado, Nazaré, e num dia de sábado, entrando na casa de oração da cidade, uma sinagoga, abriu os rolos da palavra de Deus e foi até a página onde está a profecia de Isaías, que ele próprio proclamou: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou a vocês, para que eu traga a vocês boas notícias do coração de Deus, para que eu traga de volta aos olhos de vocês a luz que vocês perderam
na cegueira. O Espírito do Senhor está sobre mim para que eu venha a vocês, porque eu tenho as chaves e eu vou abrir as portas das cadeias que vocês carregam na alma. E eu vou anunciar a vocês um tempo de graça da parte do Senhor. O evangelista Lucas diz que Jesus, então, fechando os rolos da Escritura, começou a dizer àquele povo que ele conhecia, que ele amava: meus irmãos, hoje se cumpriu esse sonho de Deus a respeito de vocês. Hoje vocês estão recebendo do Senhor a melhor chance da vida. Hoje eu estou aqui por vocês, para que vocês sejam livres na alma, para que vocês tenham visão restaurada, para que vocês ouçam boas notícias do céu. Hoje tudo isso está se tornando real. Irmãos, agarrem essa chance que Deus está dando a vocês. Aquele povo na sinagoga olhava para Jesus sem piscar, encantado com o que ele dizia. A voz de Jesus ressoava na alma, mas logo começou um cochicho, que nem às vezes acontece na igreja. Um batia assim: esse daí não é o Jesus, o filho de José? Esse menino não ficava aqui brincando com o pessoal da vizinhança? Ele não vinha aqui na sinagoga quando era menino para ouvir? Ele não fez aí uns móveis para sua casa? Eu lembro que ele fez. E um começou a cochichar com o outro, dizendo: não é possível que ele seja o Messias, não é possível que seja assim. Não, ele está enganado. Não, ele está envolvendo e seduzindo a gente. Não pode ser, não pode ser. Jesus, que vê fundo na alma da gente, percebeu que entre aqueles olhares encantados e aqueles cochichos, começava a crescer no coração daquelas pessoas rejeição a respeito dele. Não é ele, não é possível que seja ele. Não, ele está falando coisas que não dá, não é para ser assim, não dá. Jesus começou a perceber no ambiente um clima pesado, como a gente fala, de rejeição. Todos nós já experimentamos essa dor chamada rejeição. Todos nós já infligimos esta dor ao coração de alguém. Rejeição significa que, de repente, a gente faz tudo o que pode, a gente faz o melhor que a gente sabe, a gente se dá por inteiro, e alguém diz: não, eu não quero, não, eu não te entendo, não, comigo não vai ser assim. E isso machuca o coração da gente. É possível que, certo que, a gente também já tenha machucado alguém desse jeito. Alguém que tentou fazer o melhor que podia para agradar a gente, para ajudar a gente, e ouviu da gente não quero. Não, para mim não é assim. Irmãos, isso devia ser de tal maneira natural, que nem deveria doer tanto na gente. Afinal, deveria ser natural a gente entender que as pessoas nem sempre nos entendem, nos acolhem, vivem as coisas na intensidade da gente, preferem outra coisa, outro alguém. Deveria ser quase que natural para a gente compreender isso. Mas vai convencer esse bicho aqui dentro chamado coração. Rejeição é um negócio que dói. Dói às vezes porque o nosso orgulho fica ferido. Como alguém pode dizer não para mim? Dói às vezes porque a gente se sente deixado em segundo plano. E eu não mereço o segundo plano, o segundo lugar. Mas o fato é que dói.
Jesus, vendo aquelas pessoas começarem um burburinho de rejeição a respeito dele, a respeito do que ele dizia, deve ter sentido um aperto no coração. Não por orgulho, porque Jesus não era prisioneiro do orgulho como nós. Não porque se sentiu deixado de lado. Jesus sabia que muitas vezes seria assim. Mas porque Jesus amava aquela gente. Jesus sabia o que carregava dentro dele para eles. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam tendo a chance da vida. Por isso o coração de Jesus apertou. Mas Jesus percebeu que a rejeição ia crescendo. E então ele começa a dizer coisas que aquelas pessoas precisam ouvir, talvez para dar uma chacoalhada nelas. O problema é que Jesus diz coisas que as pessoas precisam ouvir, mas não querem ouvir. Aliás, ainda hoje é assim, né? Jesus continua dizendo coisas que a gente precisa ouvir, mas que a gente não quer ouvir. E quando isso acontece, seja Jesus nos falando, seja uma outra pessoa qualquer, quando alguém diz para a gente algo que era o que a gente estava precisando, mas não era o que a gente queria, a tendência da gente é fazer a temperatura esquentar. Eu tenho certeza que Jesus já deve ter mostrado e dito para você coisas que você lá no fundo se debateu e não concordou e não queria, e outras pessoas já devem ter dito a você coisas que você no fundo sabia que era o que você precisava ouvir, era um saculejo que você precisava, mas na hora o sangue esquentou e não deu certo. Jesus disse àquelas pessoas: não repitam histórias. Vocês conhecem o que aconteceu no tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Eliseu. Esses homens fizeram milagres da parte de Deus, mas no meio do nosso povo as pessoas cruzaram os braços e não quiseram receber. Os milagres acabaram sendo feitos em favor de gente de longe. Elias deu provisão num tempo de fome a uma viúva de Sarepta, era uma mulher que não era israelita. Eliseu curou da lepra um homem que era da Síria, não era israelita, porque no meio do nosso povo não havia ninguém disposto a receber um milagre. Irmãos, quantas vezes nós quase exigimos de Deus um milagre e esquecemos que a parte de Deus é nos dar, e Ele faz a parte dele. E a nossa parte é receber. E às vezes os nossos braços estão cruzados e a gente não recebe. A gente não está em posição de prontidão para receber o que Deus tem. Quantas chances Deus dá e a gente deixa escapulir pelos dedos. Jesus foi falando aquilo e o negócio foi ficando mais esquisito. As pessoas foram ficando com raiva de Jesus, porque quando a gente ouve coisas que nos confrontam, a tendência da gente é se defender. Então Jesus foi saindo da sinagoga, deu a hora, né? Deu 11h30, Jesus começou a sair, o pessoal foi saindo junto, e a conversa foi esquentando, Jesus andando e o pessoal andando junto, e a confusão foi se formando, e as pessoas foram levando os passos de Jesus na direção de um penhasco onde a cidade ficava edificada. Propósito: vamos acabar com essa história? A gente joga ele lá de cima. Vamos acabar com esse negócio. A gente joga ele lá de cima. Irmãos, às vezes a rejeição cresce e o sangue esquenta e a rejeição começa a virar agressão. E de repente a gente olha ao redor da gente e a gente percebe que o clima está ruim e que as palavras estão sendo duras, porque alguém disse um dia que a melhor defesa é o ataque, né? Então um começa a se defender do outro, atacando o outro. Eita ferro! É muito fácil, numa situação dessa, a gente entrar na onda e a gente acabar
rejeitando e agredindo os outros também. De repente, para se defender, a gente começa também a atacar. Há uns anos atrás eu lia uma passagem da Bíblia que eu creio que todo mundo conhece, na qual Jesus dizia assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E na passagem está escrito assim: Jesus disse aos seus discípulos: eu estarei com vocês. E aí ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E depois ele diz: cuidado. E um dia, lendo tudo isso, perguntei para Jesus: Jesus, você disse que vai estar com a gente, então por que a gente tem que ter cuidado? Por que a gente tem que manter essa sensação de vigilância, que às vezes pode acabar se tornando algo, sabe, a gente vai ficando vigilante demais. Afinal, o que a gente tem que vigiar, se você vai estar com a gente? Se você está com a gente, não tem problema, a gente vai. E sabe qual foi a impressão que eu tive? Que a resposta do Senhor era mais ou menos essa: olha, eu vou estar com vocês, e eu vou ser a proteção da vida de vocês. Agora, você perguntou qual é o problema, qual é o obstáculo, qual é o perigo com o qual se deve ter cuidado. Eu vou te dizer: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Tomem cuidado para não se tornarem aos poucos lobos no meio de lobos. Aí eu entendi qual é o grande risco que a gente corre. Você pode estar no ambiente que você tiver, sua casa e sua família pode ser um ambiente de constante atenção, porque você sabe que de vez em quando as coisas ficam quentes e o pessoal não se entende bem. Você pode conviver num ambiente de trabalho cheio de desafios, com pessoas que talvez tenham um olhar cheio de segundas intenções. O Senhor é com você, fique em paz, Ele cuida de você. Mas tenha cuidado de uma coisa: nós precisamos ser como ovelhas no meio de lobos. E quando a gente está num ambiente de muita rejeição e agressão, não é impossível que a gente aos pouquinhos acabe se tornando lobo no meio de lobos. A gente começa a agir igual, a pensar igual, a fazer igual, e sem perceber, daqui a pouco a gente é lobo, não mais ovelha, não mais alguém com um coração sereno, que vence pela mansidão, pelo equilíbrio, pela reconciliação, pela paciência, mas alguém que também chega, como a gente diz, colocando o pé na porta, derrubando tudo pela frente. Vigilância. O Senhor Jesus, no meio daquela agressividade toda, percebe que as pessoas querem lançá-lo de um precipício. E aí o evangelista Lucas termina o trechinho que nós ouvimos hoje com uma frase show de bola. Ele diz assim: Jesus, passando no meio de tudo aquilo, seguiu o seu caminho. Meus irmãos queridos, quem sabe hoje essa frase não seria uma ótima lição de Jesus para que a gente não desanime quando a gente se encontrar em lugares onde a rejeição e a agressividade parece que estão tomando conta. A gente precisa aprender com Jesus, desculpa a comparação, Senhor, a ter jogo de cintura para passar no meio dessas coisas e seguir o caminho da gente e continuar a nossa missão. O problema é que às vezes a gente estaciona diante da rejeição e ela machuca a gente e a gente se entrega ao desânimo. Outras vezes a gente contagiado, palavra que está na moda, contaminado pela agressividade, a gente acaba virando só mais um que grita, que invade, que humilha. Passando no meio dessas coisas, a gente precisa aprender a prosseguir o nosso caminho. Todos nós conhecemos uma grande santa do nosso tempo,
Santa Teresa de Calcutá. Eu lembro dela viva ainda, né? A maioria que é da minha idade aqui lembra também. Santa Teresa de Calcutá disse umas coisas muito legais ao longo da vida em entrevistas. E uma vez ela disse uma frase que eu acho que tem a ver com rejeição e não se entregar ao desânimo e compreender o que o Senhor pede da gente. Ela disse assim: Jesus não me chamou para ter sucesso, Jesus me chamou para ser fiel. Irmãos, todos os dias as coisas não vão ser do jeitinho que a gente achava que elas tinham que ser. Isso é sucesso. Todos os dias a resposta à nossa entrega não vai ser uma resposta de gratidão, de reconhecimento. Todos os dias as pessoas ao nosso redor não vão se entregar às situações, não vão viver as coisas com a intensidade que a gente vive. Mas o Senhor não chamou a gente para todos os dias a gente se sentir alguém de sucesso. O Senhor chamou a gente para a gente ser fiel. Quer dizer que nos dias em que as coisas vão do jeitinho que a gente sonhou, no dia em que as coisas são difíceis e a gente se encontra com a ingratidão e a rejeição, a gente continua ali onde o Senhor colocou a gente. Porque no fundo, o nosso sim e o nosso não são para Ele. A gente continua ali porque a gente sabe que tem uma missão a cumprir. E ninguém cumpre uma missão, num dia só. Uma missão é um bom combate. A gente tem muitas batalhas. Há dias em que a gente deve esperar, há dias em que a gente deve dar um passo para trás, há dias em que a gente tem que ter jogo de cintura para passar no meio da confusão sem ser invadido por ela. E aí esses dias passam e a gente estende a mão de novo, e a gente tenta de novo, e a gente fala de novo, e a gente segue o caminho. Deus não chamou você e a mim, que somos cristãos, para termos sucesso, para sermos aquela pessoa que todo dia vê tudo se concretizar debaixo do seu controle. Irmãos, ninguém consegue controlar tanto as coisas assim. Deus nos chamou para a gente ser fiel. E fidelidade é algo que se vive justamente nesse vai e volta da vida, com dias bons e dias em que parece que a gente fracassou. Dias em que a gente termina e lembra do dia e pensa: uau, hoje foi. E dias em que a gente olha para o dia como aconteceu e pensa: eu não queria ter levantado da cama. Você já passou por dias assim, né? Pois é. Fidelidade se prova no correr da vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Você não realiza, você não cumpre a sua missão sobre a terra acumulando aparentes vitórias. Fiz aquela pessoa calar a boca. Consegui estar naquela posição, fulano ficou para trás. Você cumpre a sua missão sobre essa terra, sendo fiel ao chamado que Deus fez para você, estendendo a mão para as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Há dias em que a gente estende a mão, como Jesus estendeu a mão para aquela gente em Nazaré, e como a gente fala em carioquês, a gente fica no vácuo, as pessoas se vão. Há dias em que a gente estende a mão e alguém agarra na mão da gente, e a gente levanta essa pessoa com a gente. Mas o segredo é não desistir, é não desanimar. A gente ouviu hoje esse trechinho sobre Jesus em Nazaré, e se você der uma olhadinha no Evangelho de Lucas, você vai ver que é no comecinho do ministério de Jesus. Ou seja, Jesus estava começando a sua missão de pregador do Evangelho. Queria imaginar com você uma coisa, vamos usar um pouquinho a imaginação da gente.
Quando a gente está começando alguma coisa, a gente está com um pique danado, né? A gente está animado. Lembra quando você começou no seu serviço, no seu trabalho? Como é que era? Lembra quando você começou no seu casamento? Era tudo, né? Lembra quando você começou na sua caminhada na igreja? Né? Quando a gente começa, a gente tem um fôlego, um pique, uma vontade. A gente se joga. Jesus estava começando em Nazaré. Jesus sabia quem era e o que carregava dentro. Jesus tinha um amor louco pelas pessoas. Jesus não media esforços para se dar para elas. Sabe quando você se dá por alguma coisa ou por alguém e não tem tempo ruim? Jesus. Mas sabe, quando a gente está vivendo algo assim, e a gente recebe um não, isso tem um peso ainda maior, né? Quando você não está muito aí, quando você está vivendo as coisas de qualquer jeito, superficialmente, se você recebe um não, tá. Mas quando você está inteiro nas coisas, um não pode soar como algo muito pesado. Você já imaginou se na hora em que Jesus começa a descer aquela colina de onde queriam jogá-lo, se Jesus dissesse o que às vezes a gente diz quando a gente se sente desanimado por ter ouvido um não, quando a gente se sente traído por ter sido rejeitado, por ter sido agredido? Olha, imagina Jesus dizendo o que a gente fala, imagina Jesus descendo e falando assim: pois é, olha só, a gente se dá, a gente se mata, e olha o que a gente recebe em troca. Esse pessoal não merece não. Quer saber? Vou lavar minhas mãos. Isso é Jesus descendo a montanha, né? Repetindo o que a gente fala. Não quero saber mais não. Não, isso é que dá. A gente esquece da gente, a gente começa a fazer as coisas pelos outros e ainda recebe isso em troca. Quer saber? Vou voltar lá para a marcenaria, vou cuidar da minha vida. Não vale a pena ficar se gastando tanto pelas pessoas. Você já imaginou Jesus descendo aquele morro, falando assim, do jeito que a gente fala? A missão dele teria acabado, seria abortada, logo no começo. Onde é que a gente ia estar hoje? Bom, alguém talvez pense, se Jesus não tivesse continuado, possivelmente não estava aqui, eu estava na praia. Não, eu vou te contar onde é que você estava. Se Jesus tivesse desistido, desanimado diante da rejeição, eu e você não estaríamos aqui e nem na praia. Nós estaríamos derrotados pela depressão, pelo desespero, pelo ódio de uns com os outros. Nós estaríamos agora brigando dentro de casa, querendo matar as pessoas que Deus nos deu para cuidar. Nós estaríamos agora doentes do corpo e da alma, trancados num quarto, enrolados num edredom, no escuro. Nós estaríamos agora enchendo a cara às 10 horas da manhã de bebida, de droga. Nós estaríamos agora sozinhos, perambulando pela vida. Estaríamos assim, se Jesus tivesse desistido, porque foi rejeitado logo no começo. Ele não desistiu. Irmãos, eu não sei onde estarão as pessoas que Deus colocou na sua vida se você desistir. Se você desistir de amá-las, de estar com elas, de estender a mão, de ouvi-las, de ter um pouco mais de paciência, eu não sei. Não quero jogar um fardo nas suas costas, como se você pudesse controlar a vida delas. Em Nazaré disseram não para Jesus, e ele aceitou aquele não. Foi um não para muitos, talvez temporário. Um dia aquele não foi superado por um sim, mas Jesus também aceitou o não daquelas pessoas naquele momento. A gente não tem que virar as pessoas do avesso, a gente não tem que dizer sim no lugar delas, mas se a gente desistir,
se a gente for vencido pelo desânimo, se a gente trocar a nossa entrega por uma defesa, se a gente trocar o nosso amor por uma desconfiança, por uma agressividade eterna, eu não sei onde essas pessoas vão estar. Eu não sei onde é que esse nosso mundo vai chegar. Jesus não desistiu. Passando no meio de tudo aquilo, ele prosseguiu. A primeira pregação de Jesus, da qual a gente tem notícia, foi um aparente fracasso. É como se Jesus quisesse deixar para a gente uma lição: não desista. Há dias em que parece que a gente não conseguiu. Faça a sua parte. Deus não espera que você faça tudo. Deus espera que você continue sendo fiel. E no tempo certo, as sementes que você vai lançando, elas vão germinar. Ao final da vida, algumas pessoas pensaram que tinham calado Jesus para sempre. E ele nunca falou tão alto como do alto daquela cruz. Irmãos, um cristão não pode desistir do bem que ele sabe que ele pode fazer. Um cristão não pode desacreditar do que ele carrega dentro e que ele deseja, estendendo a mão, oferecer a quem está do seu lado. Nos dias de fracasso aparente, nos dias em que parece que não dá certo, nos dias em que a gente se pergunta se está valendo a pena, nos dias em que o que a gente recebe é rejeição, agressão, lembra disso. O Senhor não me chamou para ter sucesso, Ele me chamou para ser fiel. Eu continuo aqui, eu continuo dando o meu sim a Deus. Esse momento vai passar e eu vou prosseguir na minha missão. Eu não sei se você lembra ou se prestou atenção, o salmo que a gente rezou hoje na missa, ele tem um detalhe muito bonito. À medida que a gente vai rezando o salmo, a gente vai dizendo para o Senhor que Ele é para a gente nosso refúgio, nosso abrigo, nossa rocha firme, o lugar onde a gente encontra segurança. Olha que legal. A gente pode ser rejeitado pelo mundo, mas tem um lugar onde a gente sempre encontra a porta aberta, onde a gente sempre pode entrar e a gente nunca vai ser jogado para fora. O Senhor é o meu abrigo, o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza, rocha firme onde encontro segurança. Ele não rejeita a gente. Ele não diz: não quero saber de você, não tenho tempo para você, não é assim que eu quero você. A gente pode ser rejeitado pelo mundo e a gente pode ainda encontrar repouso e descanso para o coração da gente junto do Senhor. Dias de rejeição fazem parte da vida da gente. Repito, nós também rejeitamos. Jesus já ouviu de todos nós aqui um não. Nós também ferimos. Rejeição faz parte, é um dos ingredientes da vida. A agressão nesse nosso mundo tão cheio de rancores, é possível que a gente também receba alguma vez, e que a gente seja invadido por alguém atropelando a gente. Nessas horas, cuidado para não virar lobo no meio dos lobos. Não adianta repetir histórias, pagar na mesma moeda. Busca refúgio no Senhor, Ele não te rejeita. Desabafa com Ele, recebe calma e equilíbrio dEle, para que você possa voltar para a sua missão. A gente precisa saber a hora de ir e a hora de voltar, irmãos. A gente precisa saber a hora de dar um passo, dizer, arriscar, ser machucado,
e a gente precisa saber a hora de voltar para o Senhor, para ser afagado, apaziguado, serenado. O problema é que a tendência da gente é vai, e a gente vai estando quebrado por dentro. Saiba ir e saiba voltar para junto dele. Se a gente aprende a fazer assim, o Senhor conduz o coração da gente e ensina a gente a passar no meio de tudo, sem desanimar do chamado que Ele nos fez. Seja um instrumento de Deus aonde o Senhor levar você. Seja sinal de Deus, presente de Deus, mão estendida de Deus para as pessoas que Ele colocar no seu caminho. Algumas pessoas vão agarrar na sua mão e você vai ajudá-las a dar mais uns passos para frente. Outras vão dizer não. Aceite, espere, prossiga, não desanime. O importante é que a gente continue caminhando com o Senhor e nesse caminho que a gente consiga arrastar mais alguém com a gente na direção de Jesus. Deus não nos chamou para ter sucesso. Deus nos chamou para sermos fiéis. E quem é fiel a cada dia, e quem é fiel até o fim, esse vai ter um dia o seu coração preenchido. Porque aquele que perseverar até o fim, Jesus disse, esse será salvo. Que o Senhor nos dê o dom, a graça da perseverança. E se alguém chegou aqui na casa de Deus hoje desanimado, querendo jogar tudo para o alto, com raiva da sua missão, do seu chamado, pensando que não vale a pena, quem sabe pagando rejeição com rejeição, agressão com agressão, que possa hoje deixar nesse altar essas coisas todas, que Jesus entende bem, e que possa receber dele o seu Espírito Santo, de perdão, de paciência, de encorajamento, de esperança, de fortaleza, de sabedoria, para continuar fiel ao chamado que recebeu.